Olá, meus amigos! Hoje vou fazer com vocês a atualização aqui de uma empresa que está na carteira teórica do canal, Taesa, meus amigos. A Taesa divulgou seus resultados e já temos aqui aquelas matérias que sempre aparecem pós divulgação de resultado. Venda ações da Taesa, dizem os analistas após o resultado. Cara, se for na cabeça desses caras aqui, tu vai comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, feito um doido, ficar girando carteira, nunca vai aumentar seu patrimônio, nunca vai conseguir fazer a bola crescer e vai ficar aí, feito um macaco pulando de galho em galho. Lá do macaco, né? Que pula de galho em galho. No caso aqui é sardinha, pulando de boca em boca de tubarão. E os dividendos? O que esperar dos dividendos? Mas antes, eu vou ver com vocês aqui informações básicas da Taesa, certo? Taesa é uma empresa que atua no setor elétrico e, como nós sabemos, o setor elétrico ele tem três grandes divisões. Temos o segmento de geração, que é, como o próprio nome já diz, é o que gera energia elétrica, seja através de fontes naturais, energia fóssil, não importa. No Brasil, a fonte mais utilizada é a hidrelétrica, é a nossa principal matriz de geração elétrica. Temos o segmento de transmissão e o de distribuição, que é o que leva a energia que foi gerada, transmitida para o consumidor final. E a Taesa é uma empresa 100% presente no setor de transmissão. Porque, por exemplo, na nossa bolsa, nós temos empresas que atuam no setor de distribuição e geração, transmissão e geração, distribuição, transmissão e geração. Tem aqui várias configurações possíveis. Então, conhecendo inicialmente o que a empresa faz, vamos atualizando aqui o segmento de listagem da empresa. Não é o melhor que nós temos na nossa bolsa, teoricamente é o novo mercado, mas é o segundo melhor, nível 2. Aqui todos os ativos da Taesa têm 100% de tag along, tanto as ações ordinárias, quanto as preferenciais, quanto também as units. E em relação à liquidez, para quem é investidor aqui de longo prazo, as 3, 4 já atende aqui perfeitamente. Unit é mais se você quiser fazer operações de day trade, tem uma liquidez muito melhor realmente. Então aqui na Taesa, vamos chamar a atenção para a relativa estagnação do seu patrimônio líquido, e a receita ela vem decrescendo nos últimos anos, assim como o seu resultado operacional. Quando pegamos o lucro líquido da companhia, vem ocorrendo a mesma coisa. O lucro líquido está decrescente. E o que está aumentando aqui na empresa? Seu nível de alavancagem. Aqui vamos ver daqui a pouco com mais detalhes. Mas a alavancagem saiu lá da casa do 1,7 em 2020 para próximo dos 3. Alavancagem 3 vezes dívida líquida sobre o EBITDA no final de 2022. Então a companhia, meus amigos, divulgou aqui seus resultados, e para entendermos a divulgação do resultado da Taesa, nós temos que entender que as empresas que atuam no setor elétrico, elas têm uma forma própria de mostrar os seus resultados. Então, para comparar, por exemplo, com uma empresa fora do setor elétrico, também tem como a gente vê. Por isso que são duas formas de mostrar os resultados. É baseado no manual de contabilidade do setor elétrico da ANEEL, que a gente vai ver nos resultados lá escrito resultado regulatório, e o outro é o que atende às normas internacionais de relatório financeiro, ou seja, normas internacionais de contabilidade. Aí eles, para encurtar, para não botar esse nome comprido desse jeito, eles botam aqui resultado IFRS. Em relação ao resultado da companhia, de segundo a Taesa, apesar desse pessimismo dos analistas, o ano de 2022 representou um marco importante para a companhia, atingindo um EBITDA regulatório, ou seja, de acordo com as regras de contabilidade do setor, de 2 bilhões e meio de reais, o maior volume já registrado pela Taesa em sua história, com uma margem EBITDA de quase 86%, ou seja, 86% da receita que a companhia gera é transformado em resultado operacional. Este sólido desempenho é consequência do sucesso na execução do seu planejamento estratégico, baseado nos pilares de crescimento sustentável, competitividade, etc, etc, etc. Com isso,
O lucro líquido regulatório mais que dobrou na comparação anual, atingindo em 2022 R$ 1 bilhão. No ano, a receita foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais, uma alta de 21% em relação ao ano anterior. Resultado operacional crescendo 24% no comparado com o ano anterior. Tem como falar que um resultado desse é ruim? De jeito nenhum. Uma empresa que gera de lucro 1 bilhão de reais, não tem como você falar que é um resultado ruim. E aqui, ó, se formos ver os resultados, ó, aqui, ó, receita líquida, pelos padrões contábeis, ela teria caído, ó, caiu 24% no comparativo anual. Receita líquida, aqui, regulatório, receita líquida, regulatório, aqui. Aí sim, ó, depende do que você levar em consideração. O regulatório, que é o de acordo com o setor, alta aqui de 21%. Lucro líquido, pelos padrões contábeis, caiu 34%. Aí lucro líquido, ó, pelos padrões regulatório. Lucro líquido regulatório tem aqui, tem lucro líquido regulatório, tem a receita. Mas enfim, independente de ter caído isso, ter caído aquilo, a empresa continua sendo uma excelente empresa, uma empresa sólida. Agora, claro, que empresas passam por momentos difíceis, momentos mais simples, mas o importante é você entender se, no geral, é uma empresa que continua entregando bons resultados. É o caso da Taesa, apesar desses trimestres aqui um pouquinho mais conturbados, ela continua sendo uma empresa que, sim, com certeza vale a pena ter em longo prazo. Se um dia as empresas do setor de transmissão deixarem de valer a pena para o longo prazo, cara, eu não sei mais o que vai ser da bolsa, não. E aqui, ó, a alavancagem da companhia, ela ficou menos pior, mas continua aqui uma alavancagem um pouquinho elevada, certo? No final do ano de 2022, estava com a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 3,65 vezes, enquanto que o topo é ali nas 3 vezes. E em 2021, a alavancagem estava em 4 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. E em dividendos, apesar da reclamação generalizada aí de dividendos da companhia, a distribuição de 2022 foi quase 8% maior do que em 2021. Então aqui não vejo por que reclamar. E aqui em relação à vinda da Taesa, ó, os resultados da companhia dividiram opinião entre os analistas. Do lado dos investidores, os números não agradaram muito, refletindo a queda nas ações nesse pregão. Por exemplo, hoje, Taesa 11, no momento que eu estou gravando, caindo aqui por volta de 2,7%. Chegou a cair, deixa eu ver, na mínima do dia, 4,5%. Está dando uma recuperada, assim como o nosso mercado. Nosso mercado, índice futuro, subindo aqui 0,8%, ameaçou desabar no início do pregão, mas se segurou bem. E o índice à vista, praticamente 1% de alta. E dólar, que ameaçou pipocar, na verdade, deu uma pipocada hoje, bateu ali nos 5,32. Agora, no momento que eu tô gravando, tá operando por volta dos 5,28 e a mínima do dia foi 5,27. Agora vamos voltar para lá. Enquanto a Genial Investimentos tem uma leitura de resultado forte, vamos ver se ela tá firme mesmo, que foi um resultado forte. O Itaú classificou o balanço da empresa como neutro e sem grandes novidades. Eu estaria mais aqui pendendo pro lado do Itaú, foi neutro. Não tem nada lá de extraordinário, mas também não tem nada de muito decepcionante. Já para o BTG, eles destacam o resultado regulatório sólidos, mas os resultados que seguem as normas contábeis gerais como fracos. A deflação e as margens de construção mais baixas impactaram negativamente os resultados IFRS, já que o EBITDA foi menor aqui 60% no comparativo anual e o lucro no trimestre de 23 milhões, queda de 95%. Comenta aqui o time de análise do BTG. Sobre a análise regulatória, a Taesa reportou um lucro aqui de 386 milhões de reais, salto de 266% no trimestre. E os dividendos? O que podemos esperar aqui dos dividendos? Neste trimestre, a Taesa não anunciou um grande volume de distribuição de dividendos a seus acionistas, como esperado.
Houve a notícia do pagamento de 26 milhões de reais ou 8 centavos por unit que serão distribuídos a título de dividendos mínimos obrigatórios remanescentes. Apesar de menores, os dividendos anunciados em 2022 não são pouca coisa. Considerando os 460 milhões comunicados em janeiro, os dividendos para 2022 atingiram aqui 1 bilhão e 200 milhões, com um dividend yield de quase 10%, representando 86% do lucro apurado pela companhia. Vale lembrar que a política atual da Taesa estabelece um pagamento mínimo de 50% do lucro líquido ajustado pelos indicadores contábeis gerais, ou seja, a distribuição em 2022 está acima do nível mínimo da política da companhia. Os analistas ainda projetam um bom pagamento de dividendos para a Taesa em 2021, e a Genial tem uma estimativa de dividend yield de 9,7%. Apesar disso, eles não recomendam a compra do papel. Aí, vai seguir a recomendação do Genial? A recomendação do Genial é de manter com o preço-alvo em R$ 35,00, ou seja, abaixo da cotação atual da Taesa 11, e o BTG e o Itaú estão mais cautelosos, tendo o banco mantido a classificação de venda e a corretora reiterando o BTG, né, classificação de venda, ou seja, venda Taesa, tá mandando o BTG, e o Itaú reiterando o rating abaixo da... é equivalente à venda também. Um dos pontos levantados por Genial e Itaú é o endividamento da companhia, que nós vimos lá que está um pouquinho elevado, apesar de ter diminuído. Segundo eles, em um cenário de juros ainda elevados, pode impactar negativamente o resultado financeiro da empresa. Lembrando que a Selic está aqui na casa dos 14%. Além disso, o Itaú destaca que a Taesa é um dos nomes que melhor performaram na bolsa dentro do setor. Mais do que isso, acreditamos que os próximos leilões podem criar um risco de potencial de queda para a Taesa, particularmente se continuar vendo lances agressivos. O BTG diz que a Taesa é um dos principais nomes, mas é um dos nomes mais caros também na cobertura deles. Após os vultuosos dividendos pagos nos últimos 2 anos, a alavancagem subiu para níveis menos confortáveis. Então, em relação a dividendos, por enquanto não devemos esperar uma mudança muito brusca, não, já que no ano de 2021 a alavancagem estava maior e mesmo assim eles distribuíram 1 bilhão e meio, desculpem, de juros sobre o capital próprio distribuídos, meus amigos. De qualquer forma, aqui é um percentual bem interessante. E aqui na Taesa, dividend yield, porque aqui tá pegando tá pegando de 2 exercícios, né? Aí vai dar esse dividend yield aqui de 17%, mas não. O habitual aqui é na faixa dos 10% realmente. Taesa tá aqui no meio do caminho, feito uma gangorra, nem sobe muito, nem cai muito. Nos últimos 12 meses, bateu na região dos 13 e na parte de cima e parte de baixo, aqui na região dos R$10. E Taesa 11, justamente ali, região interessante para Taesa, na minha opinião, certo? Cenário atual é ali na faixa dos R$30, abaixo dos 34. Aqui, acho que ela tá um cadinho cara. E as 3 nessa pegada, região dos R$10, assim como também as 4, os 3 e 4 aqui da Taesa tem cotações muito parecidas. Ali 11,50 na Taesa, puxando por 10, né? E aqui na Taesa 3, Taesa 4, 11,50, Taesa 3, 11,50 também, 11,30, regiões aqui mais descontada, próximo da parte de baixo do gráfico. Mas aquela coisa, que possível estratégia, importante é você aportar periodicamente e acreditar sempre no longo prazo, beleza? Se gostou, deixe seu like, muito obrigado a todos, tudo de bom e até mais.